E o ex-presidente Jair Bolsonaro foi preso na Superintendência da Polícia Federal em Brasília no último sábado, depois de o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ordenar a prisão preventiva por suposto risco de fuga e por violação na tornozeleira eletrônica. A ação começou por volta das 6 horas da manhã, quando agentes entraram no condomínio, isolaram a área e cumpriram o mandado. A decisão citou acontecimentos desde a tarde de sexta-feira, quando o senador Flávio Bolsonaro convocou uma vigília perto da casa do pai. Depois, a Polícia Federal pediu a prisão, alegando risco de fuga em meio a um possível tumulto. Eu te convido para lutar com a gente. Nesse primeiro momento, a gente vai buscar o Senhor dos Exércitos. Eu te convido para uma vigília que começa nesse sábado, dia 22 de novembro, a partir das 7 da noite, aqui no balão do Jardim Botânico, na altura do condomínio do meu pai, o Solar de Brasília 2, para orarmos pela saúde dele e pela volta da democracia no nosso país. Bom, já na virada da meia-noite, o alarme da tornozeleira de Bolsonaro disparou e equipes do Centro Integrado de Monitoração Eletrônica informaram que ele teria tentado romper o equipamento que apresentava sinais de avaria. Você usou alguma coisa para queimar isso aqui? Eu tinha um ferro quente aí. Ferro quente? Curiosidade. Que ferro foi? Ferro de passar? Não, ferro de solda. Ferro de solda, aquele que tem uma ponta? Sim. Tá certo. O senhor tentou puxar a pulseira também? Não. Não tinha nada. Não? Não rompi a pulseira, não. Fica tranquilo. A Procuradoria-Geral da República informou não se opor ao pedido da PF. Nas primeiras horas da madrugada, Moraes então decretou a prisão preventiva de Bolsonaro. O comboio deixou o condomínio por volta das 6 horas e 15 minutos e chegou à Polícia Federal cerca de 20 minutos depois, onde o ex-presidente passou por exame de corpo de delito. Já no domingo, Bolsonaro foi submetido a uma audiência de custódia e disse que a tentativa de violar a tornozeleira eletrônica ocorreu em razão de um surto causado por medicamentos. Ele afirmou que por ter o sono picado e por não dormir bem, teria usado um ferro de solda para mexer na tornozeleira, alegando ter um curso para operar esse tipo de equipamento. Disse ainda que fez isso por volta da meia-noite, mas depois parou e comunicou os agentes de custódia. Relatou ainda que não se lembra de ter tido outro episódio semelhante e que havia começado a tomar alguns remédios cerca de 4 dias antes dos fatos. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro chegou na tarde de ontem à Superintendência da Polícia Federal para visitar Bolsonaro e saiu sem falar com jornalistas. A defesa do ex-presidente afirmou ter recebido com perplexidade a notícia da prisão, destacando que a vigília organizada pelo senador Flávio Bolsonaro teria sido considerada um dos motivos da decisão de Moraes. A nota argumenta que a Constituição garante o direito de reunião e que, apesar de suspeitas sobre possível fuga, Jair Bolsonaro foi preso em casa, usando tornozeleira eletrônica e sob vigilância policial. A defesa também afirma que o estado de saúde do ex-presidente é delicado e que a prisão poderia colocar a sua vida em risco, informando que vai apresentar o recurso cabível. E a primeira turma do Supremo confirmou hoje, por unanimidade, a manutenção da prisão de Jair Bolsonaro. O placar ficou em 4-0 e foi encerrado, então, com o voto da ministra Carmen Lúcia. A sessão do plenário virtual começou às 8 horas da manhã e segue formalmente até às 8 horas da noite desta segunda-feira. André Marcília, muito boa noite, seja bem-vindo. Fizemos aqui um relato, um panorama, né, das últimas 48 horas. O Brasil amanheceu, então, no último sábado com essa notícia da prisão preventiva de Jair Bolsonaro, por ordem do ministro Alexandre de Moraes. A gente lembra que essa prisão ainda não é o início do cumprimento de pena dos 27 anos, que foi resultado aí da condenação pela primeira turma do Supremo, né? E aí a gente traz as fundamentações da prisão de Jair Bolsonaro, segundo o ministro Alexandre de Moraes. Risco de fuga,
a convocação de uma vigília por parte de terceiros, no caso, o filho de Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, e a questão da violação das cautelares com a tentativa ali de danificar a tornozeleira. Acompanhei muito as suas publicações nas redes sociais no último final de semana, mas é importante a gente trazer aqui, nessa primeira rodada, Marcília, te ouvir sobre essa decisão que ensejou a prisão preventiva de Jair Bolsonaro. Muito boa noite, seja bem-vindo. Perfeito, Paula. Boa noite a você, boa noite ao Augusto, Ana Paula, Navarro, toda a audiência. Prazer estar aqui com vocês. Bom, claro, como todas as questões jurídicas no país, sabe-se lá há quanto tempo, a gente tem que fazer uma avaliação política junto da questão jurídica. Mas, do ponto de vista jurídico, essa decisão parece que estava para ser baseada numa criminalização da vigília. Então, agora, não apenas o direito de reunião foi também proibido, como também o direito de exercer a sua crença religiosa, né? Então, a gente consegue violar tudo para criminalizar os outros dentro do país. E ainda punir o Bolsonaro por ato de terceiros, porque então, a partir de agora, se vigília é um ato criminoso, basta você pegar aí quem tiver um inimigo, faça uma vigília na casa dessa pessoa e ela vai presa, né, pela vigília que você fez. Então, é disso que se trata. O absurdo é esse. E parece que ia ficar nisso, porque se nós nos atentarmos à decisão do Moraes, está lá, o pedido da Polícia Federal é do dia 21. Ou seja, o rompimento, ou a tentativa de rompimento dessa tornozeleira foi à meia-noite e 8 minutos do dia 22. Portanto, o pedido da Polícia Federal não tem a ver com a tornozeleira, tem a ver com a vigília. A tentativa da Polícia Federal, e que o Moraes estava dando sequência, era de criminalizar a vigília, que vamos nos lembrar, e aí entra um aspecto político que não pode ficar de fora, foi pedido pelo Flávio Bolsonaro, que talvez seja o próximo alvo do Moraes. E então, ao criminalizar a vigília, ele também criminaliza o autor da convocação da vigília. E com isso vai cercando cada vez mais o bolsonarismo e o clã bolsonarista, que tem chance de se viabilizar no processo eleitoral do ano que vem. Bom, aí veio a tal da tornozeleira, né? Então, ficou minutos fora, né? Não houve nenhum problema. E isso é importante se dizer. Tentar romper tornozeleira não é motivo para levar ninguém para a prisão. E não sou eu que estou dizendo, isso é jurisprudência pacífica do STJ. Ponto. E por que isso? Porque a tornozeleira não é a punição. A tornozeleira é um instrumento de controle que viabiliza a punição. A punição é ficar em casa. A punição dele é não ter a liberdade de ir e vir. Essa é a punição. Então, se a tornozeleira eletrônica não funciona, é só um instrumento. Tanto que, enfim, tem gente que, por exemplo, cumpre a prisão domiciliar dentro de casa e tudo certo. Tem policial na porta, tem policial na rua, tem policial no quintal, nem precisaria da tornozeleira. Não há nenhum risco de fuga. Ele faria o quê sem a tornozeleira? Tomaria uma pílula e sumiria? Quer dizer, e os policiais na porta? Pouco importa se está próximo ou não está próximo de embaixada, tudo isso é balela, porque ele estava cercado de policiais. E repito, essa é a jurisprudência do próprio STJ. Não havia chance nenhuma de fuga, até porque o rompimento, a tentativa de rompimento da tornozeleira foi meia-noite e 8 do dia 22 e a convocação para a vigília era às 7 horas da noite do dia seguinte. Então, quer dizer, eu vou romper a tornozeleira meia-noite e 8 e aí vou ficar esperando até 7 da noite do outro dia para fugir? Quer dizer, qual é o sentido nisso? Nenhum sentido. A decisão, portanto, é totalmente ilegal. O que o Moraes devia ter feito era, ao ver que a tornozeleira houve uma tentativa de romper o case, né, a caixa e não a pulseira, intimar a defesa para que se explique, a defesa se explicaria e acabou. Mas o que ele fez? Não, ele viu que houve a tentativa de rompimento, determinou a prisão, depois da prisão ele pede para que a defesa se explique e antes da defesa se explicar, ele chama a primeira turma para referendar a decisão dele e diz que foi dolosa a tentativa, sem ouvir a defesa. Bom, então para que ele pediu para a defesa explicar? Primeiro que não faz sentido também ele pedir que a defesa se manifestasse depois da prisão. Qual era a intenção dele? Que a defesa explicasse por que ele determinou a prisão? Eu peço para explicar depois de determinar a prisão, acho que eu estou pedindo para o advogado me dizer por que eu prendi.
Não faz nenhum sentido. E ainda a primeira turma vai lá e referenda sem qualquer explicação da defesa. Claro que a primeira turma referenda, eles referendam tudo, o Moraes é o dono dessa primeira turma, ele comanda 95% das decisões da primeira turma foram até agora referendando as decisões do Moraes, isso com o Fux. Provavelmente esses 5% é porque o Fux estava lá. Sem o Fux deve ser 100%. Então ele é o dono, ele é a cabeça dessa primeira turma. A gente sabia que ia acontecer isso, mas é uma decisão só política. Do ponto de vista jurídico e técnico, não há absolutamente nada. Marcília, a impressão que a gente tem ao ler a decisão do ministro Moraes é que a questão ali da violação das cautelares da tornozeleira foi inserida ali nos 45 do segundo tempo, né? A decisão já estava preparada no próprio dia 21, quando houve a convocação da vigília. É isso, a impressão que dá é que ele prenderia o Bolsonaro de qualquer forma. Eles falaram assim, bom, veio o pedido do PSOL, que eles tinham ali já no radar, aí com aquele pedido do PSOL veio o pedido da Polícia Federal, eles falaram, bom, vamos prender o Bolsonaro. E aí, enfim, opa, aconteceu a tornozeleira, então deram um golpe de sorte, temos aqui uma tornozeleira, isso vai colar melhor. Tanto que o tal do vídeo do Bolsonaro veio depois, isso não apareceu junto com a decisão. Então, quer dizer, é toda uma sequência quase teatral. Nós estamos aqui tratando de um processo de perseguição política para tentar humilhar e vingar-se, o STF se vingar, de alguma maneira, o Moraes se vingar do Bolsonaro. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Seja bem-vinda. Vários pontos para a gente destacar, trazer aqui dessa prisão preventiva de Jair Bolsonaro, né, Ana? Só ficando aqui ainda na questão da tornozeleira, para a gente fazer aqui o contraponto, trazer, né, como o ministro Alexandre de Moraes tratou o caso do Fernando Collor, que por 36 horas teve ali a tornozeleira desligada. Ele concedeu 5 dias para que a defesa, os advogados do ex-presidente Fernando Collor, explicassem o que tinha acontecido, o que teria acontecido com a tornozeleira eletrônica. No caso, então, de Jair Bolsonaro, primeiro ele prendeu, depois ele pediu os esclarecimentos. Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, professor Marcília, Silvio, mestre Augusto, e boa noite à nossa audiência. Paula, um fim de semana triste, né? E eu não digo já seria suficiente um fim de semana triste pela prisão, pela perseguição do presidente Bolsonaro, um inocente, e isso quem fala não somos nós. O próprio ministro Fux pediu a anulação completa, né, desse circo, outro circo. Mas um fim de semana triste porque a nossa democracia está em frangalhos, né? O professor Marcília explicou mais um episódio esdrúxulo, completamente surreal. A palavra é essa, surreal. Não existe mais democracia, leis, constituição. Então, um fim de semana muito triste. E aí você vê o vídeo do presidente Bolsonaro sobre a tornozeleira, Paula, aí você vê que o sadismo de Alexandre de Moraes de continuar forçando a barra nesse sentido de querer humilhar o presidente Bolsonaro. A gente sempre fala aqui que o Moraes tem uma listinha dele, aquela lista dos perseguidos particulares. Presidente Bolsonaro, Daniel Silveira, Felipe Martins. A mesma coisa com a tornozeleira do Felipe Martins, que perdeu o sinal por 2 minutos numa falta de cobertura, porque ele nem saiu de casa. E ele provavelmente já estava ali aflito para querer decretar a prisão do Felipe Martins. Você vê pelo vídeo que o presidente Bolsonaro, a voz não está num estado normal, deve ter acontecido, sim, né, essa confusão dos medicamentos, da mistura dos medicamentos. Agora, vigília incomoda demônios. Desculpem-me, mas a verdade é essa. Vigília, oração, joelho no chão, pedido por uma força divina para todos nós, isso incomoda demônios. E foi o que aconteceu durante o fim de semana. Nós vamos dar mais voltas nesse caso, falar dos Estados Unidos também, mas meu primeiro comentário é esse, Paulo. De volta para vocês aí.